Olá, sou Anderson Alzal, presidente do Comitê Praxis, diretor vogal do IBEVAR. Estamos hoje com Fernando Guinzani, meu amigo e também coordenador do Comitê Praxis. O Fernando é gerente de prevenção de perdas e segurança patrimonial da C&C Casa e Construção. Seja bem-vindo, um prazer, uma honra estar contigo aqui. Prazer é meu. Legal. Cara, vamos falar sobre prevenção de perdas, vamos falar sobre varejo, sobre várias coisas. Mas antes eu te conheço, né, mas o pessoal precisa saber um pouco mais de você. Conta aí um pouco da tua carreira, tua experiência, tua formação, compartilha com a gente. Bom, eu estou no varejo há 18 anos, tenho passagens pelo supermercado, um segmento onde eu permaneci 14 anos, sempre em prevenção, gestão de riscos, segurança, segui para um outro segmento ainda dentro de varejo, o mercado de luxo, make-up, enfim. E depois, hoje eu estou no home center, no material de construção, mas sempre no varejo, atuando em prevenção de perdas, riscos e segurança. Bom, a minha formação é gestão de riscos e fraudes em compliance pela FIA. Ótimo. E tenho também, sou graduado também como professor na área de educação. Professor na área de educação? Alguma licenciatura específica? Sim, sim, em letras. Letras? Letras. Que legal. Então temos um profissional de prevenção de perdas com licenciatura em letras e com MBA em gestão de riscos e fraudes e compliance. Caramba, que perfil legal, muito diferente. Você trabalhou em setores você trabalhou num setor que é um dos mais representativos na questão de perdas, né, um dos que possuem o maior índice de perdas, segundo todas as pesquisas que foram feitas até agora, e hoje você está em outro segmento que também tem aí as suas características próprias. Qual a relação que você faz entre o varejo alimentar, né, de supermercados, em termos de prevenção de perdas, e esse que você está atuando agora, que é o varejo de material de construção, home center, entre outros? Bom, a estrutura de ambos os varejos é muito parecida. Fisicamente as lojas têm as mesmas características, a operação em si, tanto logística como de abastecimento, como de venda, é muito similar. Então, dada a particular especificidade do produto, a característica de cada produto, a forma de operar é muito semelhante. Eu entendo que entre os segmentos que mais parecem, home center se assemelha muito à operação de supermercado. Por quê? Isso. Estrutura física, forma de operar, questão logística, os clientes, o próprio público também é um público que se assemelha, compartilhado, digamos assim. E as modalidades de fraude também são parecidas, dada essa estrutura logística e operacional. As fraudes? Sim, as fraudes também se assemelham bastante. Quase que idênticas. Cita aí uma ou duas para a gente. Troca de código no PDV, o formato da loja contribui para isso. Então, troca de código no PDV, eu diria que operações de cancelamento em balcão de atendimento, são fraudes que se assemelham pela estrutura de operação. Entendi. Duas, pelo menos. O varejo alimentar tem nos vencimentos, né, na perecibilidade, boa parte das suas perdas, né, na verdade classificadas como quebras operacionais. Quando a gente olha aí sobre o segmento que você atua agora, existe uma relação, existe o vencimento dentro do material de construção, existe a quebra? Qual deles é aquele que te dá mais dor de cabeça hoje? Eu diria que está 50-50. Então, as quebras identificadas, os vencimentos, os produtos que vão para o lixo por avaria, representam praticamente 50% do prejuízo total. As perdas conhecidas, a outra parte, 50%, então se equiparam, se equivalem. Está bem distribuído nesse sentido. E a sua estratégia hoje, então ela também é dividida ou você tem um foco diferenciado? Estratégia dividida, naturalmente é mais simples atuar na quebra identificada, por ser identificada, você consegue ter um diagnóstico mais rápido, então há uma tendência de se iniciar e de se dar maior enfoque na identificada, mas no nosso caso em especial a gente trata as duas de forma igual. Entendi. Muito bom. E a tua formação em riscos, o que ela agrega para a prevenção de perdas em riscos, em compliance? O que você conseguiu trazer ou consegue trazer da tua experiência acadêmica, do MBA, para a prática do dia a dia da prevenção e da segurança?
Bom, fraude e varejo está intimamente relacionado, né? Fraude é uma coisa que está presente no varejo. No MBA de fraude você aprende muita coisa relacionada a isso, à prática. Você correlaciona o negócio com a prática e eu posso dizer que do campo teórico você vai aplicar muita coisa, você vai entender o perfil, por que faz, vai entender algumas coisas relacionadas à teoria e vai buscar encontrar isso na prática, a correlação. Entendi. E o grande desafio qual é hoje, dentro da prevenção de perdas? Eu acredito que a prevenção de perdas hoje ela necessita seguir para um novo patamar. Ela é carente de bibliografia, carente de artigos, ela necessita de mais conteúdo, talvez mais integração entre os profissionais, no sentido de fomentar essa cultura de governança. Então, falando de forma mais generalizada, entendo que precisamos produzir mais informação, mais conteúdo e parametrizar melhor a forma de operar. E como isso chega no dia a dia da empresa? Como é que você consegue fazer com que essa informação chegue na empresa para trazer resultados para o negócio? Eu costumo usar um termo muito conhecido no compliance, que é o Tony from the top. Eu preciso alinhar as expectativas do alto, de cima para baixo. Então, no meu caso em especial, nós alinhamos com a alta direção, alinhamos com a gerência, combinamos o jogo e depois aplicamos a estratégia. Muito interessante. Eu sei de algumas coisas que você faz e uma delas que eu acho super interessante com o seu time e queria que você falasse um pouco para a gente, é sobre a questão do pensamento gaveta 1, pensamento 2... Sistema 1 Sistema 1, Sistema 2. Fala um pouco para mim disso aí, como que é a importância disso, por que você usa isso no seu dia a dia e como que isso traz resultado para a tua estratégia de gestão, de prevenção de perdas? Isso é uma coisa interessante. Esse Sistema 1 e Sistema 2, ele parte de um livro, Pense Rápido, Pense Devagar, e nessa teoria desse escritor, o Daniel Kahneman, ele fala do Sistema 1, que é o sistema que nós usamos de forma quase automatizada. O Sistema 2 é aquele que você precisa elaborar mais, para fazer um cálculo um pouco mais complexo, uma operação mais complexa, e eu aplico muito isso com o time, de não agir pelo impulso, de agir pelo lado racional da coisa. Então, quando você age pelo impulso, você deixa de fazer análise de risco, você deixa de tomar talvez a melhor decisão para aquele momento. Então, é uma brincadeira interna que a gente aplica no dia a dia e eles assimilaram bem isso. E você acha que isso também pode ser aplicável ao profissional que está no dia a dia, no front do varejo, no chão de loja, ter esse discernimento entre parar, pensar e lembrar das normas, dos procedimentos e aí, imagino eu, agir no Sistema 2? Se você pergunta do profissional de varejo de forma geral, é difícil, porque o varejo é dinâmico, ele muda dia após dia, isso é uma característica inerente ao varejo. Eu entendo que sim, é possível fazer, dar aquela pausa, pensar um pouco se é a melhor decisão, é possível e para a nossa área é quase que imprescindível. O profissional de prevenção ele precisa ponderar sobre as decisões que ele vai tomar, senão ele vai tomar decisões erradas, vai comprometer o negócio. Entendi. Onde acontece a prevenção de perdas, Fernando? No chão de loja, na operação, onde você movimenta a mercadoria, onde você vende, comercializa, é lá que acontece a prevenção de perdas. Você tem uma rotina de estar em loja, como é que é isso aí? Sim, minha agenda é dividida, visitas, participação em inventários, é bem dividida e bem equalizada nesse sentido. Precisa ser. Todo gestor que não frequenta a sua unidade, que não está na área de venda, ele não está fazendo gestão da forma adequada. Muito bom, isso é uma boa dica, né? A prevenção de perdas não se faz atrás da mesa. Exato. Né? Tem que ir para campo, para identificar, para fazer todo esse trabalho, né? Muito legal. Hoje, qual é o perfil que você vê do profissional em termos de competência, qualificação, formação de prevenção de perdas? Esse profissional hoje, pelas características, e a gente está falando de varejo, pelas características do varejo e da área, ele precisa ter um perfil analítico, ele precisa ser alguém que consegue ponderar bastante sobre as decisões que ele vai tomar, alguém que tenha muita resiliência no sentido mais técnico, capacidade de ser comprimido e retornar para o seu estado natural. Então precisa ser resiliente, precisa ser técnico também, porque se ele não tiver técnica, ele não vai ter os melhores resultados, isso é fato. Entendo que ele precisa congregar essas habilidades, né?
Tá. E dessas, qual é a fundamental, a imprescindível, aquela que não pode faltar? Ele precisa conhecer o negócio dele, ele precisa conhecer o varejo de uma forma geral, como opera o varejo, quais são as necessidades, qual é a velocidade do varejo, e precisa ter a teoria da área que ele atua. Se a gente fala aqui de prevenção, ele precisa conhecer minimamente o que é risco, o que é perda, como ele trata isso, como ele desenvolve um plano, como ele faz esse plano ser movimentado, monitorado. Então, em suma, ele precisa conhecer o varejo e precisa ter a teoria, um mínimo de teoria para poder operar nesse sentido. Legal. Qual foi o seu maior case? Eu diria que implantar a área de prevenção numa empresa norte-americana que até então não tinha conceito, ideia, sequer a noção do que era prevenção. Então, começar do zero numa empresa que não tem a cultura de prevenção, que não tem processos, realmente foi muito complexo e a gente conseguiu, em 2 anos e meio, implantar a prevenção, colocar regras, colocar diretrizes e o principal que é ter indicadores, mensurar o que produzia. Entendi. E é interessante, né? Porque geralmente as empresas americanas já vêm com um modelo estándar, né? Um modelo padrão de prevenção de perdas, até porque o conceito, em tese, nasceu, né, nos Estados Unidos e o seu case é bem interessante, porque uma empresa americana que não tem, né, é algo meio fora da curva. Né? Mas uma empresa americana que se estabeleceu no país há 10 anos e que desde então sempre focou muito em venda, operação, mas não olhava para a gestão dos seus riscos, para a gestão das suas perdas. Entendi. Quando se deu conta que precisava, aí seguiu nessa linha e teve o apoio de fora também da sua matriz. Ótimo, que é fundamental. Exato, perfeito. Olhando seu comentário fundamental, sobre... necessário. Sim. Né? Precisa do apoio da alta direção, sempre. Ótimo, isso é muito bom. Próximos 5 anos, o que você imagina, onde você vê e o que você deseja da prevenção de perdas no Brasil? Próximos 5 anos eu vejo uma prevenção mais consolidada, melhor estruturada, com maior visibilidade. Isso é o que nós acompanhamos pelas ações que nós temos hoje, que ainda não são largamente difundidas. Eu sinto um pouco de centralização de informações, um pouco de falta de conteúdo, mas vejo também, em paralelo, muita coisa boa. Acho que a prevenção daqui em 5 anos ela vai ter uma visibilidade melhor, vai ter uma cara diferente. O meu desejo não é diferente disso, eu desejo exatamente isso, que ela tenha o seu lugar garantido no varejo. Em uma palavra, defina a prevenção de perdas. Resultado. 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 E por que, sendo, né, pegando o gancho, resultado a sua definição, por que você acha que algumas empresas em algum momento desistem da prevenção de perdas? Como eu falei anteriormente, a prevenção é um pouco carente ainda de conteúdo, de padronização, de bibliografia, de informação. Talvez isso de alguma forma respingue na hora de estabelecer o melhor resultado, o melhor modelo. Entendi. Muito bom. Deixa uma mensagem para quem está assistindo a gente nesse momento. Que recado você daria para o profissional de varejo, para o profissional de prevenção de perdas que está assistindo a gente agora? Bom, que invista no seu desenvolvimento, que olhe ao seu redor as informações novas que surgem, as novas práticas, as boas práticas, que interaja com os colegas desse segmento e que nós possamos ter uma área mais forte dia após dia, partindo desse pressuposto, que o conhecimento é uma coisa a ser perseguida, que o padrão é uma coisa a ser perseguida e que isso vai se tornar algo muito mais fácil se nós nos unirmos em direção a esse mesmo objetivo. Legal, cara. Fernando, muito legal sua presença aqui, porque ter um profissional que tenha passado por 2 áreas tão diferentes do varejo, que é o alimentar, que é 14 anos varejo alimentar, isso é super importante, e agora, né, essa passagem de resultados, né, pelo material de construção é importante para nós ter essa visão, para a nossa audiência. Eu quero agradecer você de novo, em nome do IBEVAR, em nome do Comitê Praxis, toda a parceria, né, que você tem com a gente na coordenação também. Tem muita coisa boa por vir. E, mais uma vez, pelo seu tempo, contribuição, né, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, foi um prazer. Nos vemos numa próxima entrevista.